ter a cabeça. O que é necessário para que uma assembleia, retenha a cabeça? E o que é necessário, paralelamente, para que nós, como pessoas, também retenhamos a cabeça? Embora o nosso foco, como falamos, será primordialmente nesse aspecto coletivo, esse aspecto da assembleia, esse aspecto da condução do Espírito, da liderança do Espírito, dos relacionamentos pelo Espírito, do servir no Espírito. Mas, repetindo uma vez mais, o aspecto pessoal e o aspecto corporativo são inseparáveis. E é muito óbvio o porquê. Nós somos membros de um corpo. O corpo funciona, os membros funcionam, o corpo funciona, então os dois aspectos são inseparáveis. O primeiro assunto que vimos foi a respeito de não nos distrairmos de Cristo. E o quão sério isso é. Interessante, irmãos. Nós vamos para a universidade, nós estudamos anatomia, nós estudamos astronomia, nós estudamos biologia. Nós vamos para o seminário, nós estudamos cristologia. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito de Cristo não é cristologia. Mas o Espírito da Verdade nos foi enviado para que nós possamos conhecer a Cristo e não a cristologia. Infelizmente, numa boa parte dos seminários no nosso país, você entra com um pouco de fé e sai sem fé nenhuma. O chamado do Senhor para nós é que nós possamos conhecer Cristo como Ele é. E esse conhecimento só é possível pela instrumentalidade do Espírito Santo. Então nós lemos 3 textos aqui em João, capítulos 14, 15 e 16. Porque nosso segundo tópico, que iniciamos ontem, nesse assunto do reter a cabeça, é que é impossível, de maneira prática, real, retermos a cabeça se nós não formos liderados pelo Espírito Santo. Andar no Espírito de maneira nenhuma é uma opção. Ou nós andamos no Espírito, ou nós andamos na carne. Ou nós servimos no Espírito, ou nós servimos na carne. Não há outra maneira de respondermos a quem Cristo é e aos propósitos de Deus em Cristo, senão pelo Espírito. Ele foi enviado para isso. Então, irmãos, que necessidade temos que isso saia do texto, da teologia, da doutrina, isso seja uma realidade revelada aos nossos corações. A sublimidade, a necessariedade, a supremacia do ministério do Espírito Santo. Para que isso deixe de ser palavras, terminologia, e digo com toda reverência, deixe até mesmo de ser orações e passe a ser realidade. Não que nós não precisamos orar sobre isso. Quanto precisamos. Invocarmos ao Espírito Santo, orarmos pedindo a sua provisão, seu equipamento, sua assistência, seu ministério, sim, mas com realidade espiritual. Orando com realidade espiritual, sabendo quem Ele é, o que Ele faz, e sabendo, por experiência, em realidade, de que tudo é inútil se Ele não estiver presente, se Ele não falar, se Ele não puder iluminar os olhos do nosso coração. Se Ele não puder usar, seja o nosso intelecto, seja a nossa memória, mas Ele usar, para que nós não andemos por caminhos de especulações, de teologizações e de intelectualidades. Só o Espírito Santo pode nos livrar disso. Que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos. Há uma necessidade imensa da Igreja de Deus reconhecer o ministério do Espírito Santo e a necessidade dele. Nós estamos cheios de boas intenções, cheio de boa vontade, cheio de bons desejos, mas isso não edifica a igreja de Deus. O edificador da igreja de Deus, eu edificarei a minha igreja. E Ele o fez, Ele o faz pela instrumentalidade do Espírito Santo. Como vimos ontem, Ele apresentou o seu sangue a Deus, e Ele derramou o seu óleo para a sua igreja. Para que então tudo aquilo que estava no propósito eterno do coração do Pai, pudesse ser realizado pelo Espírito Santo, enviado do céu. Seguindo então, de onde paramos ontem,